Bem, pessoal, falar de alimentos que deveriam ser proibidos por pessoas que têm um colesterol alto e querem melhorar essa parte alimentar. Vamos lá para vocês entenderem, né? Porque eu gosto de usar esse termo, eu falo muito com os pacientes e brinco com eles, falando o seguinte: a sua saúde é a sua responsabilidade. Então ninguém nunca vai te proibir de nada. Mas quando a gente fala de proibição, é a questão de que aquele alimento pode prejudicar a sua saúde. Então, do ponto de vista da saúde, seria proibido você estar comendo esse tipo de alimentos, né? Mas a gente sabe que é uma decisão individual e a gente, como médico, não vai ficar brigando com ninguém porque ele come ou que deixa de comer, né? Mas é importante você entender que deveria, estar pensando estritamente na sua saúde, você comer aqueles alimentos, né? Vamos lá para vocês entenderem, né? Primeiro aspecto são os alimentos ultraprocessados, que aí eu vou destrinchar, vocês vão ver que vários ultraprocessados eu vou falar, nesses 5 mais relevantes que eu vou dizer para vocês, mas justamente porque na nossa dia a dia de médico a gente vê que as pessoas consomem muito, né? Primeiro seriam as frituras. Então o que acontece? Quando você tem um colesterol alto, né? Muitas vezes é por um motivo endógeno familiar. Então você tem motivos genéticos que o seu corpo produz mais colesterol do que devia. E a grande parte das pessoas vão precisar tomar medicação para isso. Mas eu digo para o paciente, mesmo quando tem esse fator genético, o que você se alimenta vai influenciar também no seu colesterol. Não é porque tem fator genético, não é porque você toma remédio que você deve deixar para lá. Então faça esse adendo, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu estou tomando remédio e meu colesterol voltou normal, então eu não preciso ter alimento nenhum proibido, vou comer tudo, porque qualquer coisa aumenta a dose do remédio. Não é assim. A dieta é um desses aspectos essenciais. Então, primeiro, são as frituras. O que acontece? Quando você vai fazer uma fritura, vai usar um alimento, né, frito, normalmente você acrescenta uma série de calorias e muitas dessas relacionadas às gorduras, né? Então, esse processo de fritar alimentos deve ser evitado ao máximo para você que tem um colesterol alto. Ah, Júlio, mas eu só consigo comer, então como o mínimo possível, né? Como eu falei para vocês, o termo proibição é mais forte, mas para vocês entenderem como aquilo é tão relevante. As outras formas de preparo dos alimentos vão ser muito mais saudáveis para você. Então, se você bota no forno, faz qualquer estratégia que não a fritura, vai ser muito bom para você. Então, esses alimentos fritos, você deve ficar bem atento, né? Segundo tipo de alimentos, os alimentos enlatados, salsichas, os bacons, né? Todo esse tipo de alimento, o processo de produção dele faz com que realmente o teor calórico de gordura dele, de gordura que faz mal para você, aumente bastante. Então, se for possível, né, seria para você proibir esse tipo de alimento na sua dieta. Você não consegue, você pode perguntar a qualquer médico, imaginar o que aquele alimento vai fazer bem para a sua saúde. Então, uma coisa, e aí eu vou entrar em outro detalhe, porque eu estou dando destaque bem a esses alimentos. Esses alimentos, hoje, pelo OMS, né, Sociedade de Oncologia, o que você quiser, bota no Google, você vai encontrar isso, né? Salsichas, a forma de produção delas, os aditivos que eles usam, aumenta a chance de você ter câncer. Ah, Júlio, não é exagero. Não é exagero. Pra você ter ideia, tem evidência científica, está lá nos guidelines colocando alimentos que levam ao aumento da incidência de câncer. Então não há sentido um alimento que vai aumentar o seu colesterol, um alimento que aumenta a chance de ter câncer, você continuar incluindo esse tipo de alimento na sua dieta. Terceiro tipo de alimentos, né, que vem da classe dos ultraprocessados, são as bolachas, biscoitos recheados, tudo isso eu vou explicar um pouquinho para vocês. Esses alimentos, né, quando a gente fala em colesterol, a gente vai falar sempre diretamente também em carboidrato. Não é só a gordura, o carboidrato acaba auxiliando a você ganho de peso e piorar também esse aspecto do seu colesterol. O que acontece? Quando a gente pensa na indústria alimentar, ela revolucionou, foi excelente, né? Pessoas passavam fome e a forma da gente produzir alimento ajudou muito durante um tempo na nossa sociedade. Hoje em dia, esses alimentos, a forma que eles são produzidos, aditivos que são colocados, né? A quantidade de calorias que tem nele, eles prejudicam muito a sua saúde. E para piorar, em especial na população pediátrica, né, eles são alimentos que a gente chama hiperpalatáveis. O que é isso? São muito saborosos. Então, qualquer pessoa bota uma bolacha recheada na boca, um biscoito na boca, ele vai sentir saboroso. Ah, Júlio, tem uma pessoa que não gosta. Tudo bem, mas assim, dentro dessas classes de biscoitos, bolachas e tal, a forma de produção dele, normalmente, pode ser que a pessoa não goste de todo biscoito, bolacha, ele vai se sentir prazer por comer aquele tipo de alimento. E aí vem um aspecto também muito prejudicial, que é o alimento, ele tem muita caloria com um volume pequeno, então você não tem sensação de saciedade, então você não se sente satisfeito, você consegue comer 1, 2 pacotes sem sentir saciado.
Então, esse é um problema muito relevante quando a gente pensa nesse tipo de alimento, em especial para você que tem um colesterol alto. Quarto tipo de alimento que você deveria evitar são as bebidas açucaradas, em especial refrigerante e suco de caixinha. Você fala, Júlio, mas isso aumenta o colesterol? Sim. Mesma coisa que eu falei para vocês, assim, a maioria das doenças que envolvem o metabolismo, a gente vai falar a palavra de obesidade, colesterol alto andando junto, pressão alta, diabetes também. Então, se você não quer ter um colesterol alto, não quer aumentar mais ainda, piorar, aumentar o risco de você ter problemas, né? Infarto, AVC, você deveria retirar esse tipo de alimento, proibir da sua dieta esse tipo de alimento. Os refrigerantes, né? Em especial destaque os refrigerantes com açúcares, né? Tem alguns hoje já sem açúcar, melhora um pouco, tudo bem, não tem caloria, mas é bem vazio, não tem tanta necessidade, seu corpo não tem nada aquilo que vai te fazer bem, mas pelo menos a caloria e o açúcar também não. Mas se puder evitar todos, melhor ainda, né? Então tentar substituir essas bebidas com açúcares, suco de caixinha por água. Então, o ideal é que você evite ao máximo esse tipo de bebida. São bebidas, né, calóricas, muito calóricas, essas com açúcar, que também não dão sensação de saciedade, que ajudam você a ganhar peso e que fazem você aumentar a quantidade de caloria que você vai estar consumindo. Então, é muito relevante você tentar evitar esse quarto tipo de alimento da sua dieta. É algo muito, muito importante, né? E o quinto são as carnes gordas. Toda vez que a gente está falando aqui de alimentos, está falando alimento in natura, come tal e tal e tal. Mas assim, existem alguns tipos de alimentos, né? Que você, em especial aqueles que a olho nu você vê, quantidade de gordura ali. Se você puder evitar, para você ter ideia, os outros tipos de carne mais magra, ele já tem uma gordura e você vai estar suficiente para você. Quando você pega aqueles alimentos, né, com capas de gordura, se você puder tirar isso, é o ideal para você, especialmente essa gordura que você vê, até o olho nu mesmo. Evite isso, né? Proíba da sua dieta esse tipo de gordura, que isso pode sim te prejudicar. Então, assim, você tentando seguir todos esses passos, provavelmente vai melhorar o aspecto do seu colesterol. Lembrando que eu falei lá no início, grande parte da população que tem colesterol alto tem uma história familiar, tem um fator genético. Eu já falei aqui em vídeo, né? Minha esposa tem colesterol alto, história familiar. Eu tenho colesterol alto, história familiar. Meu pai, minha mãe. Então, assim, quando você tem história familiar, fique atento a isso. Mas tente também fazer todas essas medidas, que sem dúvida você vai conseguir controlar. Ah, Júlio, controlando perder peso, eu vou ficar sem remédio. Esqueça isso agora. Pense primeiro em controlar. Depois você vai ficar ou não com o remédio, o médico vai decidir junto com você. Espero que tenha ajudado. Abraço.